Estamos de volta em clima, ó. O pé de Wallace está coçando, não, tá se tremendo para começar aqui a dançar, né? Eu vou chamar já um cara que disse que tem pé de valsa. Olha pro Salvino, gente. Foca no Salvino, por favor. Olha por aí, ó. Olha o gingado do cara. E o pezinho, Salvino? Olha pro gingado do garoto, meu amigo. Segura! É mole, meu amigo. Como é o nome da patroa? Leônia. Dona Leônia, quando chegar em casa, se prepare, porque vai ser até até o solado acabar, viu? É verdade. Olha, Salvino, antes de a gente começar a falar de Série B, continuar falando de Série B, de Náutico e da gente saber do que é que o Carlos Miguel tem a falar ainda sobre Santa Cruz, vamos falar um pouquinho de vôlei rapidinho? Vamos, sim. Afinal de contas, coisa boa. O Brasil conheceu aí os seus adversários para essa fase final e quem sabe o Deca não venha, né? O Brasil tá devendo, batendo na trave algumas vezes com relação a esse 10º título. Foi só o que ficou faltando pro Bernardinho, na verdade, para encerrar essa questão da fase dele, né, à frente do Brasil. E aí, agora, quem comanda é o Renan Dalzotto. Isso. E os próximos jogos que começam no dia 4, na terça-feira, dia 4 de julho. Então, vamos ter Brasil e Canadá às 3h05 da tarde, tá bom? No dia 4. E também no mesmo dia, só que às 5h30, temos França e Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 5, tem Rússia contra o Canadá e Sérvia contra os Estados Unidos. O Brasil dá uma descansada. Na sexta-feira, dia 6, tem Brasil contra a Rússia e França contra a Sérvia. O jogo do Brasil, os dois jogos do Brasil são às 3h05 da tarde, Salvino. E aí, desse confronto, a gente vai poder saber se vai avançando para a semi e, consequentemente, para a final. Confiante para esse Brasil? Confiante. A Rússia vem muito bem, vi alguns jogos da Rússia. É uma seleção que tem tradição, né? Mas o Brasil é o maior campeão dos torneios da Liga Mundial. Então é uma seleção que tem essa inovação com a chegada do Renan Dalzotto. É uma equipe que tem realmente jogadores de muita qualidade. A seleção brasileira hoje também está passando por uma reformulação. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Os jogos acontecerão aqui no Brasil. Os Estados Unidos, como sempre, quando atravessam no nosso caminho, complicam também, né? São seleções que têm títulos olímpicos e mundiais, e a gente sabe que, para mim, são duas pedras, né, no sapato do Brasil. O Canadá, que vem crescendo muito, é uma outra seleção jovem, que vem evoluindo no cenário mundial, mas eu acho que as duas grandes pedreiras do Brasil serão, respectivamente, nessa fase, a Rússia, os Estados Unidos e a Sérvia, que também já disputou com o Brasil a Liga Mundial e acabou perdendo quando o Brasil conquistou também esse título. Então, na verdade, são essas seleções, para mim, as mais fortes, além do Brasil, para conquistar essa competição. Mas a equipe busca, sim, uma inovação com o Renan Dalzotto e todo mundo sabe do poderio da seleção brasileira e de uma renovação. É uma transformação. E o Renan vem mostrando... Necessária. E essa seleção vem passando, sim, com o Renan e com alguns remanescentes que ganharam a última medalha no Rio de Janeiro, né? Um período de uma transição que é muito importante, de uma transição que é fundamental para o vôlei brasileiro a nível mundial. Então, temos a chance de voltar a ganhar em casa, né? O Brasil, quando realizou essa competição das últimas vezes aqui em território tupiniquim, nós não conseguimos ganhar essa competição. Então agora está mais que na hora de voltarmos a conquistar em casa. No ano passado conquistamos a medalha de ouro e agora, quem sabe, em Curitiba a gente consiga essa tão sonhada 10ª competição, 10º título da Liga Mundial de Vôlei. Lembrando que, além de ganhar a competição, tem um valor muito alto em dinheiro que é rateado entre os atletas do Brasil. Infelizmente, ainda existe muito essa disparidade. Muitos dos atletas que jogam nas seleções, sejam de vôlei, basquete, ou até o handebol, inclusive, semana que vem o Salvino vai ficar aí na dívida com vocês. Ele vai trazer algumas informações do brasileiro de handebol, né? Isso que está acontecendo já. O handebol feminino, as meninas de Pernambuco sempre... Já joguei handebol, viu? O apelido eu não vou comentar aqui não, porque senão eu vou me crucificar pro resto da vida do programa. Mas você vai ter que falar mesmo que em off. Não, mas depois enfim, ela passa pra gente. Depois, quem sabe, o handebol feminino pernambucano tem a Samira, né, que foi campeã do mundo. Tá me corrigindo aqui o meu querido Geraldo. E o detalhe é o seguinte, né?
né, o Cristiano também faz parte da seleção permanente olímpica, né? Da comissão que vai montar a seleção para o próximo campeonato mundial e também os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Tóquio. Eu acho que foi o que a gente mais sentiu nas Olimpíadas, não foi? Eu esperava que as meninas, no ano anterior, a gente tinha conquistado o campeonato mundial, né, de maneira inédita. Mas é uma competição muito difícil. Os europeus ainda dominam muito esse esporte, né? Dinamarca, seria França. muito bom se houvesse aqui esse incentivo, como existe... Na verdade é profissionalismo, né? Acho que a palavra certa é essa. Tá faltando. Muito. Muitas das nossas jogadores jogam justamente na Europa, né? Samira tá lá. Onde o esporte é considerado profissional. Isso. Aqui, enquanto tiver essa dimensão de amadorismo, vai para muito... É muito difícil manter uma regularidade. Exatamente. Olha, só passando rapidinho a situação do Brasil. Na primeira etapa, o Brasil perdeu para a Polônia no primeiro jogo por 3-2, venceu o Irã por 3-1 e depois venceu a Itália também por 3-1. Já na segunda etapa, o Brasil venceu o Canadá por 3-1, venceu a Polônia por 3-1 e perdeu para a Bulgária por 3-1. Na terceira etapa, que foi aquela na Argentina, o Brasil venceu a Bulgária por 3-0, perdeu da Argentina por 3-1. E eu digo, esse jogo eu assisti do início ao fim, foi decepcionante o quanto o Brasil começou jogando bem e depois se rendeu ao vôlei da Argentina. A primeira derrota, né? Na Liga do Brasil. Isso, para a Argentina. E depois o Brasil venceu a Sérvia por 3-1. Vamos esperar aí, então, que o Brasil consiga esse decacampeonato da Liga Mundial de Vôlei. Afinal de contas, já vem aí com a medalha. Só para encerrar esse assunto de vôlei, tá fácil achar um substituto para o Serginho? O técnico Renan tem variado, né? A gente tem um livro, tem outro. Ele também tá mexendo também com os ponteiros. A gente sabe que a cada dia que passa a evolução na altura dos atletas, mas tem um Bruninho que para mim é o melhor levantador do mundo, está num momento excepcional. Ele foi poupado nessas derrotas que você falou aí, ele não participou do jogo, que o Renan também tem colocado o time em reserva, porque nessa hora H, na hora da disputa mesmo, de levar o Brasil à semifinal e quem sabe a medalha de ouro, a 10ª competição conquistada, ele vai precisar de usar o banco todo. Tem hora que o jogo não está fluindo. E aí ele apostou mesmo em alguns jogos. Como o Brasil já estava classificado por sediar a fase final da Liga, ele resolveu testar todo mundo. E por isso que o Brasil teve algumas derrotas. Porque o time titular praticamente invicto nessa Liga Mundial. Olha aí, Salvino é cultura no vôlei também. Já jogou vôlei também, Alex? Ou você é o cara só do futebol da peladinha? Não, jogava vôlei. Ruim pra caramba, mas jogava vôlei. Vôlei é legal. Adoro vôlei. Batia na bola, a bola já ia pra fora. Na verdade, eu nunca consegui fazer com que a bola passasse pela rede. Pela rede, nunca. É difícil. Ela tem que passar sobre a rede. Fica difícil, né? E cair na quadra adversária. E me chamavam de jogador peixe. Porque eu adorava uma rede impressionante. Se pendurava na rede direto. Fica aí, então, o desafio para o Alex Santos. Quem sabe um dia conseguir passar a bola sobre a rede. Olha, vamos voltar a falar de futebol. Vamos falar agora, então, do Clube Náutico Capibaribe. Eu só peço que quando a gente tiver o Carlos Miguel no ponto, a gente possa rodar, tá? Vamos começar a falar aqui do Clube Náutico Capibaribe, então, porque é outro pernambucano que tá nessa Série B e precisa dessa primeira vitória, minha gente. Tá de rosca. Não, e você disse, precisa dessa primeira vitória contra o Guarani, que tá vice-líder da segunda divisão. Tá lá em cima, né? Tá bem, o jogo que acontece lá em Campinas. Que para mim é a grande surpresa positiva nessa competição, já que veio da Série C. O Guarani, que é um time de muita história no futebol brasileiro, foi campeão brasileiro, né? Grandes jogadores, né? Então, na verdade, é uma equipe que vem crescendo e realmente conseguiu... Fumagalli joga, né? Veio dessa convicção de participar. E Fumagalli também foi o grande capitão da equipe. Os responsáveis pelo acesso, conduziu o time, eu acompanhei os jogos da Série C e para mim é uma grata surpresa, assim, porque eu achava que o Guarani ia passar esse primeiro ano ali no meio da tabela, mas não, já veio para brigar para subir, né? O Guarani tem o apoio da Federação Paulista, a gente sabe que é a federação mais rica do futebol brasileiro, e o time vem crescendo a cada rodada e é um adversário dificílimo para o Náutico, mas é um jogo também que, se o Náutico vence, dá uma moral e mostra para todos que fazem a Série B que a equipe pode se recuperar e pode evitar a degola para a Série C. Para a Série C, a gente vem falando muito sobre isso, o torcedor pode até ficar chateado com a gente, mas é um futuro nebuloso que a gente vem vendo devido às péssimas atuações do Náutico desde o início da competição. Por isso, é disparadamente o lanterna do campeonato, né? Com 2 pontos ganhos. Se cair, e eu digo aqui um mas não vai cair, maiúsculo, eu espero de coração que não caia, porque
eu vou fazer a pergunta e já vou dando minha resposta. Eu acho que não se recupera com facilidade de uma queda de divisão. Se cair, na tua opinião, Salvino, o Náutico consegue voltar com facilidade? Não consegue, porque, inclusive, quando o Santa caiu e outros clubes caíram, a gente sentia que o torcedor abraçava a equipe. O torcedor do Santa abraçou o Santa na Série D, abraçou o Santa na Série C, e teria que ter uma mudança de postura do torcedor do Náutico. O torcedor do Náutico, com todo respeito, não abraçou o Náutico nem na Série A. O Náutico não conseguiu colocar muita gente na Série A. Porque você na Série C, aliás, numa Série D, isso, o Santa colocar 40, 50 mil torcedores... Foi um fato que foi comentado no Brasil e no mundo. Então, exatamente. O torcedor do Náutico precisa fazer isso. O Náutico tem um quadro de sócios com menos de 2 mil sócios pagando em dia. Então, o Náutico não tem um patrocinador master na camisa. O Náutico não tem um trabalho de marketing que envolva o seu torcedor, que cresça o número de sócios torcedores. Não então, renovou o Náutico precisa... com a Caixa? Ainda está com... Mas eu estou querendo dizer que o Náutico tem a situação dele. Não tem, só tem a Caixa, né? Só tem, mas é muito pouco para o Náutico, devido aos problemas todos, que o Náutico precisa de outros patrocinadores. Você até lembrou da Caixa. O Náutico precisa de outros patrocinadores além da Caixa. E a gente sabe que a equipe precisa, sim, desses parceiros. E sem esses parceiros, e principalmente com a ausência do torcedor, fica muito difícil se o Náutico cair para uma Série C. Deus me livre, o torcedor do Náutico sabe que a gente não quer que isso aconteça, mas infelizmente é um futuro que começa a ser desenhar, né? Desenhado desde então. Pois é, antes do Alex também dar a opinião dele a respeito disso, a gente tem o VT do Emerson Barbosa. O Emerson, ele vai falar com a gente a respeito de contratações. O Beto Campos vem falando que há necessidade de trazer reforços. Então vamos ouvir a diretoria do Náutico com o Emerson Barbosa se vem ou não contratações por aí. O Beto, ele, como todos sabem, ele se incorporou à delegação já lá em Varginha, já acompanhou o primeiro jogo. Obviamente não estavam todos os atletas do elenco lá. Ele fez uma primeira avaliação. Durante essa semana ele pôde observar nos treinamentos o restante do plantel. E obviamente a gente sabe que tem algumas posições pontuais que a gente vai precisar qualificar um pouco mais. Isso foi uma questão que a gente vem tratando desde a segunda-feira com ele, e a gente está procurando atender isso o mais rápido possível. Inclusive ontem, com a chegada do Léo Carioca, né, já um zagueiro canhoto que chegou para se incorporar, eu acredito que mais umas 3 ou 4 peças a gente deve trazer. Pronto, ouvimos então o Emerson Barbosa, o Alex, 3 ou 4 peças. Quais peças, não vou perguntar nomes, mas de área, quais seriam essas peças na tua opinião? O Náutico precisa urgentemente trazer zagueiros principalmente, que a gente notou essa deficiência gritante no último jogo contra o Goiás, né? O sistema defensivo do Náutico deixando a desejar. Inexistiu, né? E eu também traria um lateral direito urgentemente, porque o Joás está aí, não está rendendo. O sistema defensivo do Náutico hoje é o calcanhar de Aquiles da equipe alvirrubra. Hoje é o sistema defensivo. O Jobs foi apresentado, né, volante, e aí vai dar conta do recado, espera-se que sim, né, já que o Rodrigo vai embora, né, foi para o CRB, aí, meu amigo, o negócio fica complicado. Então precisa contratar mesmo, o Emerson está certíssimo, agora são contratações pontuais. E aí vai caber também as indicações do técnico Beto Campos. Obviamente que ele vai olhar muito para o lado do sul, né? Já que ele treinou lá o Novo Hamburgo, conhece alguns atletas. Já trouxe, né? O Anselmo, quer dizer, muita coisa vai acontecer. Então, Beto, ele tem que indicar posições pontuais e hoje é o sistema defensivo. O Léo Carioca foi um deles, não é? O zagueiro Isso. que foi apressado também já trabalhou com o Beto Campos. Então vamos esperar aí que o Náutico consiga fazer essa mudança. Tem que ser urgente. A gente está começando a ver o Náutico jogar um pouco melhor. Um pouco, né, Salvino? É verdade. Evoluiu, mas é muito pouco ainda para o que o Náutico precisa para sair dessa lanterna do campeonato. Você evoluiu do meio para frente, né? Ele evoluiu, mas para trás não conseguiu, né? Bem, o debate continua daqui a pouquinho, a gente vai chamar mais um break. Então, tem esporte ainda, tem Central, porque tem definição aí do Central e o que é que vai acontecer nessa Série D pro Central. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações, então fique ligado, fique on. Antes,